E aí galera, beleza? Bom, mais um review de um jogo. Esse jogo eu joguei hoje, faz um tempinho atrás. E qual que é o interessante dele? Esse jogo ele ilustra bem como que é o jogo do Heads Up. Como assim? No jogo normal, ali Full Ring, Six Max, né, quando a gente tem mais pessoas na mesa, a gente fica até um pouco engessado no jogo. Como assim? A gente tem que jogar aquele ABC Game, né? A gente vai ter ali as ranges de open raises de cada posição, o que a gente vai ter que fazer em cada board, cada tipo de flop, turn, river. A gente fica um pouquinho engessado ali, tendo que seguir um padrão, e caso você não siga esse padrão, você vai não ser muito lucrativo, né? Agora, nesse tipo de jogo, de heads up, a adaptação ela é primordial, né, digamos assim. Esse cara era um oponente que eu já tinha uma read dele, já joguei algumas vezes, e o principal desse cara, ele é um cara agro, um cara maníaco, né? Ele dá tribet em todas as min raises, ele dá raise em todos os limps que eu dou, ele vai apostar pot em praticamente todas as streets, não vai largar mãos. Então, contra esse cara, a gente vai ter que se adaptar demais, né? A gente vai ter que sair muito do ABC Game, caso contrário, a gente não vai ganhar tanto quanto a gente poderia ganhar, né? Ou ele até vai, sei lá, explorar a gente se a gente jogar aquele ABC Game, né? Então, esse que é o legal do Heads Up, é a adaptação. Então, por exemplo, contra um oponente desse, um oponente que ele vai apostar praticamente todos os boards, ele vai continuar todos os turns, rivers, ele vai dar raise versus sua bet, ele não vai largar. Qual que é a adaptação principal? Cara, a gente vai ser muito tight no pré-flop, a gente vai selecionar mãos com muito mais cautela. Né? Por quê? Porque esse cara ele não seleciona mãos nenhuma. Só que, se a gente fazer igual ele, a gente jogar uma gama de mãos gigantesca, ele vai conseguir explorar a gente. Por quê? Porque a gente sabe foldar. Né? E ele vai ali apostar pra caramba, a gente vai ter que foldar segundo par, terceiro par, às vezes a gente vai foldar, a gente vai flopar ali top pair, mas nem todas as vezes se a gente jogar muitas mãos. Né? Então, contra esse tipo de cara, a gente vai, primeira coisa, eu acho que eu não fiz nenhuma min raise, não, minto, min raise seria só mãos gigantescas, por quê? Porque a gente sabe que ele vai tribetar 100%. Né? E se a gente jogar mãos de min raise, por exemplo, sei lá, dama 9 suíte, a gente dá uma min raise, ele vai dar tribet. Não é uma mão que, por valores, é uma boa candidata para uma range de 4bet ou de um all-in, a gente vai ter que dar min raise, ele vai dar tribet, a gente vai pagar, vai jogar um flop grande, na maioria das vezes a gente vai errar e ele vai conseguir tirar a gente dos potes. Né? Então, por exemplo, mãos como dama 9, dama 10, a gente prefere o limp, porque caso ele mande uma raise pra gente consegue jogar um pós-flop bem tranquilo. Né? Mãos do tipo As 10, As valete, As dama, par de 7, par de 8, par de 9, com certeza a gente vai de min raise, para se caso levar uma tribet a gente vai atolar contra esse cara tranquilamente. Né? Então, dito isso, né, vamos aí para o jogo e eu vou falando aí as adaptações que a gente fez contra ele. Então, olha só, uma adaptação para jogar fora de posição interessante também. A gente não vai defender muitas mãos. Por quê? Mesma coisa. Esse cara ele vai ser um cara muito agressivo. O que a gente quer é pegar aqueles poucos spots onde a gente vai conseguir uma mão média para forte, né? E nesse tipo de caso, como ele vai apostar praticamente 100%, a gente vai deixar ele se enforcar. Né? Dama 5 suited nessa stack deep é ok, uma range para defender, bem tranquilo. Eu não vou dar tribet por blefe nesse tipo de cara, ele não vai foldar nada, ele às vezes vai dar uma 4bet all-in por blefe pra gente, então a gente vai jogar estritamente por valor contra esse tipo de oponente, beleza? Aí, ó, aquela read que eu tinha, ele vai sempre dar bet pot em praticamente todas as streets. A gente não vai querer pagar flop com mãos fracas, que ele vai conseguir fazer com que a gente fold depois. Então a gente vai foldar bastante contra esse tipo de cara. A gente vai foldar bem e pode ficar tranquilo que ele vai se enforcar. Né?
7-9 é aquilo que eu falei, vamos uma range de limp. Caso eu dê uma min raise com essa mão e ele me dá uma tribet, o pot ele já vai inflar demais com uma mão não tão boa, né? Versus um raise versus limp, a gente consegue jogar em posição tranquilamente. Que é 100% de mãos que ele vai dar esse raise, a gente não precisa ficar preocupado com esse ice. Nesse caso ele deu um check, eu até fiquei, né, pressionado, que é até estranho, né? Mas vamos dar um check back aí só para... eu poderia dar uma bet nesse flop para proteger a nossa mão, mas eu fiquei até um pouquinho, né? Por que ele não deu bet? Eu fiquei até um pouquinho assim, vamos controlar esse pot para ver o que ele faz. Turn bate um 8, ele manda ali meio pot. Tranquilo, para mim não faz diferença nenhuma, eu acredito que praticamente, sei lá, 90% a gente vai estar com a melhor mão. Ele betou turn. Ele betou river, dei um insta call. Eu acredito que na maioria das vezes ele vai estar ganhando. Então, olha só, uma coisa mais interessante ainda. Esse cara é um cara que vai betar pot praticamente 100%. Nesse caso ele não betou, ele betou meio pot turn e river com uma mão mediana. O que a gente pode fazer de leitura com isso ainda? Essas bet pots eles vão estar extremamente polarizadas, né? E ele vai blefar demais, demais. Aí você me fala, pô, se ele estiver me blefando, eu blefo ele de volta, que daí ele vai largar as mãos fracas dele. Cara, ele não larga. Nesse limite, é só por valor mesmo. A gente não vai fazer ele foldar mão melhor que a nossa. É só isso mesmo. A gente deixa ele blefar, a gente vai foldando as mãos fracas. Quando a gente acertar uma mão, a gente deixa ele blefar e a gente acerta a mão. Então, uma coisa interessante, mãos médias ali, ele vai de bets médias, então provavelmente essas bets fortes ele está muito mais polarizada para o blefe. Ó, 9-2 suited era uma mão que versus um cara tranquilo ali, um cara normal, eu iria de limp ou min raise mesmo. Um cara que folda legal, que não defende tão bem ali a big blind, eu iria de min raise. Como esse cara eu sei que ele vai atacar demais, então eu posso enxugar muito a minha range. 9-2 suited, eu posso foldar tranquilamente, não preciso nem dar limp para jogar um limp de pot em posição ali, né? É uma mão que não vai flopar muitas coisas boas, ele vai fazer com que eu saia da mão, então, cara, a gente folda ali tranquilamente. Já é interessante. Mandou a min raise, padrão dele, praticamente 100% em todas as mãos. Com certeza aqui a gente vai para tribet para atolar mesmo. Não tem o que fazer. Limp aqui call, pô, péssimo. Ele está abrindo 100% aqui. Com certeza tem que ser uma tribet por valor. Em caso de tribet, eu não modifico muito o tamanho. Nessa stack deep eu vou de 3x. Bem tranquilo. Às vezes, contra esse tipo de cara, eu posso dar um pouquinho mais de 3x, porque eu sei que ele vai foldar e tudo mais, né? Aqui, eu acredito que eu tô com a melhor mão, praticamente quase na maioria das vezes, ele vai abrir 100%, ele vai pagar 100%. Então, aqui, eu vou de bet por valor e por proteção. Se ele foldar, tranquilo. Se ele pagar, eu acredito que eu ainda vou estar com a melhor mão. Se ele mandar um raise para mim... É um pouquinho spear, mas eu posso atolar contra esse tipo de cara também, não tem problema nenhum. Eu acho que eu fui para bet mesmo por valor. Posso dar check, não tem problema, controlar o pot, mas eu prefiro mais essa bet. Eu sei que ele vai me pagar com praticamente 100% nesse turn aqui, eu já fico um pouco mais confortável com essa mão, né? Eu acredito que eu tenha a melhor mão na grande maioria das vezes. Não preciso tanto de proteção aqui agora. Eu posso ir para check, eu acredito que eu dei a check aqui mesmo. E versus a bet dele aqui, cara, eu insta-call, bicho. Insta-call. Ele poderia fazer isso com 6, com 2? Poderia, né? Eu ia perder? Iria. Mas assim, a read que eu tinha dele é que o cara era agro, maníaco, cara. Então, nesse tipo de situação, quando ele dá essa overbet ao win, ainda que ele quer que eu saia do pod, era 99% das vezes eu acredito que eu vou estar ganhando, né? Então, assim, esse tipo de jogada que ilustra bem esse sentido de, por exemplo, quando você tem uma read muito forte de um jogador, quando um jogador ele é muito maníaco, ele faz coisas muito aquém ali do jogo ABC, a gente consegue fazer jogadas
totalmente diferentes, né? A gente tem que se adaptar de uma forma totalmente diferente contra esse tipo de jogador. Essa jogada aqui, se eu fizesse a mesma coisa quando o cara readless, né? O cara metesse ali, eu desse check no turn, o cara metesse uma overbet, eu com certeza ia foldar tranquilamente, né? Mas contra esse cara que eu sei que ele é um maníaco, meu, paguei ali bem feliz. Dei até uma risadinha aqui para tentar dar uma tiltada no cara, né? Mas enfim, aí continua o jogo normal. Rei 2, aquela coisa, vamos de limpo, porque eu sei que ele vai dar raise, é praticamente 100%, c-bet praticamente 100%, não acertamos nada, não vamos continuar nesse pote, vamos foldar tranquilo, esperar a gente acertar alguma coisa legal para ele se enforcar. 3, 4, com certeza um fold, versus um cara normal eu pagaria, defenderia esse daqui, mas 3, 4 a gente vai errar demais, ele vai fazer a gente foldar. 6, 10, novamente, contra um cara normal, com certeza seria na minha range limpa, ou às vezes até na minha range min raise, contra esse cara que é super agro, a gente folda tranquilamente. As 3 off. Cara, aqui é uma mão interessante. É uma mão interessante, por quê? Olha só, a gente tem um cara que eu sei que ele vai abrir 100% da range, beleza? Beleza. As 3 off, a gente vai estar bem acima ali da range dele, né? Qualquer AX a gente vai estar para cima da range dele. Versus um cara normal, putz, o cara tá abrindo 100%, meu, o cara tá abrindo 100%, o cara vai estar sendo agressivo contigo no pós-flop, vai querer que você largue o pós-flop, por que você já não dá um tribet all-in aqui? E já vai estar ganhando ali quando ele foldar, a nossa range vai estar muito para frente da range dele, ele vai até pagar com mãos piores. Por que você já não dá uma tribet all-in aqui? Não é uma jogada muito melhor? Eu acredito que não seja uma jogada ruim, só que eu não gosto dela, especialmente contra esse adversário. Por quê? Porque esse cara eu também tinha uma read que ele não vai foldar nada. Então, por exemplo, ele vai abrir min raise com 100% das mãos, ainda mais que ele perdeu aquele pote gigantesco, provavelmente ele vai estar tiltado, né? Se eu mandar uma tribet a alguém aqui, ele não vai largar 4, 6 off, ele não vai largar 5, 7 off, não vai largar valete 7 suited, valete 5 suited, ele não vai largar nada. E mãos AX baixos, como esse AS 3 off, para ele ser lucrativo, ele precisa um pouquinho de fold equity do adversário, né? Esse tipo de mão nessa stack deep a gente vai ganhar quando ele pagar com mãos tipo rei dama, rei valete, rei 10, par de 3. Não, par de 3 não, a gente vai estar numa situação meio ruim. Mas enfim, esse tipo de mão, rei dama, rei valete, dama valete suited, a gente vai estar um pouquinho mais na frente desse tipo de mãos, só que a gente vai ganhar também com a fold equity quando ele foldar esse tipo de mão, valete 7, valete 5 suited, rei 7, talvez rei 5 suited, a gente vai ganhar uma fold equity nesse tipo de caso também. Só que contra esse adversário, ele não vai largar. A gente não vai ter fold equity nesse tipo de caso. Então, por isso que eu não gosto desse tribet all-in aqui. Eu acho que a variância vai ficar lá em cima, né? A gente vai conseguir calls de mãos piores, mas a gente vai estar ali com uma vantagem bem pequena. Então, aqui eu prefiro pagar. Se eu acertar ali um AIS, com certeza, na maioria das vezes eu vou estar ganhando. Então eu prefiro muito mais jogar essa mão de uma forma mais passiva do que outra coisa. Turn a gente bate um bottom pair, não tem por que a gente tentar value betar aqui, a gente não vai tomar call de mão pior, não vai foldar a mão melhor, vamos deixar esse pot e controlar esse pot contra um cara que eu sei que é agressivo. Eu não acho que eu vou betar aqui por valor, eu gosto muito de um check, com certeza check call 100% das vezes. Mas no caso ele não apostou. Eu não lembro qual, não dá pra ver, né? Mas eu não lembro ali qual mão que ele tinha, mas às vezes ele resolve não blefar. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas com certeza ele vai continuar dando essas bets maníacos aí, não tem por que se preocupar. 5-5. Eu não lembro o que eu fiz com essa mão, mas pensando aqui agora, o que eu gosto? Um open shove é aquela coisa do As-3 também. Esse tipo de mão ele precisa de uma fold equity legal para ser lucrativo. Então eu não gosto. Min raise, eu sei que ele pode dar tribet shove, ele pode dar algumas tribets. Se ele der tribet, eu vou ter que ir de all-in daí. Então eu não gosto. Provavelmente eu fui de limp, que é 5-5. Se caso ele mandar um all-in, eu acho que foi isso, foi o que aconteceu, agora que eu lembrei.
Cara, 5-5. O que eu pensei aqui? Eu acho que eu foldei. Mas o que eu pensei aqui, cara? É aquela coisa. Contra um cara, vamos pensar. Deixa eu ver. Eu acho que ele vai ir desse all-in com uma range muito ampla. Né? Então, tipo assim, 6-8 off, 6-9, 6-10, valete 7, valete 6. Então, assim, a gente não tem tanta vantagem contra esse cara. Né? Esse 5-5 ainda mais, a stack não está tão pequena assim também. Eu acredito que eu optei pelo fold. Deixa eu só confirmar isso. Optei pelo fold. Por quê? Cara, esse cara ele tá fazendo jogadas muito ruins. Muito ruins. Se a gente pagar aqui, a gente vai estar um pouquinho só na vantagem versus a range dele. Muitas vezes a gente vai estar 50-50%, né? Eu prefiro foldar aqui porque eu tenho certeza que vai ter muito mais spots onde eu vou estar com uma vantagem gigantesca, né? Eu não preciso pagar aqui para estar flipando, né? Versus um cara que, meu, vai fazer muita cagada. Mas enfim, esse tipo de spot que é interessante também. Às vezes alguém pode falar assim, não, meu, você tem que pagar, senão o cara vai estar te explorando, sei lá. Mas enfim, esse eu acho que difere um pouquinho do... Às vezes os solvers, os programas, eles vão falar para eu pagar também, não tem como foldar, né? Só que aí que sei lá, meu pensamento ele difere um pouquinho desse tipo de jogador, né? Porque, cara, pensa só, eu não quero uma variância grande, né? Eu que sou um jogador recreativo, pô, às vezes você que está jogando aí, você não quer uma variância grande, você quer, né, jogar contra caras ruins, ganhar dinheiro e não ter uma variância grande. Agora, meu, você fala pra mim, versus um cara que você tem ali, ele constrói muitas jogadas onde, sabe, você pode estar com uma vantagem gigantesca, por que você vai sei lá, abraçar uma opção ali onde você vai estar um pouquinho só na vantagem? Para mim não faz sentido, sabe? Mas bom, essa é a minha opinião. Continuando, rei 5, limp, o azul limp, aquela coisa. Eu só vou dar min raise com mãos monstruosas versus esse tipo de cara. E ele continua aí dando all-in 100%, né? Aí não tem o que fazer, e dama joga por si só, olha só, ele vai dar all-in 100% mesmo, 100%. E a gente já não está mais tão zicado assim, a gente conseguiu segurar esse pote. Então, cara, é isso. O que eu queria mostrar para vocês é esse tipo de adaptação contra caras que são maníacos, né? Joguei hoje também contra um cara que ele era extremamente contrário, ele não value betava, ele não blefava, ele não foldava também, mas cara, ele não apostava praticamente em nada, só se ele tivesse monstro mesmo. Né? Às vezes ele estava com 2 pares, sequência em um board tranquilo, onde praticamente ele ia ser nuts, ele não apostava, né? Mas ele pagava também qualquer coisa, ele pagava, então para esse tipo, cara, você tem que fazer uma adaptação bem grande também do seu jogo, né? Mas existem muitos caras nesse limite que jogam igual esse cara, o cara maluco. Se você jogar o ABC, ABC range limp, ABC range min raise, ABC range call, range de bet, cara, esse cara pode ser lá, às vezes ele pode até ser lucrativo contra você, né? Então o heads up é isso, é adaptação. Você tem que ver o que o cara tá fazendo, você tem que se adaptar para esse cara. E assim, nesse tipo é por isso que eu gosto tanto desse formato, né? Você joga de uma forma muito diferente. Mas é isso, gente. Acho que era só isso que eu queria dizer. Se tiver algum comentário, sugestão, curtam aí, compartilhem o vídeo. Se vocês estiverem gostando, se inscrevam aí no canal que vai ter aí esse com nossos $500. Depois eu faço uma outra atualização. Hoje foi uma session legal. Se eu não me engano, eu estou com $137 agora de banca. Vamos ver, eu estava com uma meta de ganhar $100 por mês, né? Mas eu acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho essa meta, uns $50, $60. Eu espero fechar em janeiro em $160 mais ou menos, até porque eu não estou conseguindo jogar muito, né? Mas enfim, aí eu vou atualizando vocês, beleza? Então é isso aí, galera.